Deu? Então, gente, acabamos de gravar o vídeo do sorteio, né? Não sei se já postaram ou não, mas se não postaram ainda, já estão postando. Espero que vocês participem do sorteio, se inscrevam, curtam e comentem ali que querem participar do sorteio, porque vocês viram, né? Que livros maravilhosos a gente tem ali para sortear para vocês. Aqueles 2 exemplares da Dark Side, lindos de morrer. Edição de luxo mesmo, né? Então, gente, hoje nós vamos ver bem ligeirinho, já que recém a gente gravou um vídeo, antes a gente teve uma outra aula, então o pessoal que tá aqui já tá um pouco cansado, mas como vão abrir, né, as inscrições para o Enem a partir de amanhã, ou abriram hoje, não sei bem, mas está agora nos dias de abrir a inscrição para o Enem. Então, como vocês sabem, eu estou fazendo vídeos sobre o pré-modernismo, né, para vestibular e para Enem, e eu já tinha falado para vocês bastante lá dos autores do pré-modernismo, do contexto histórico do pré-modernismo, e entre os autores principais do pré-modernismo no Brasil, conforme eu já falei para vocês em mais de um vídeo, está sem dúvida nenhuma o Lima Barreto. É um dos principais, ao lado de Euclides da Cunha e Graça Aranha, é um dos principais. Então, nós já tínhamos comentado em um vídeo sobre os Brusundangas, né? Em que o Lima Barreto faz uma sátira e uma crítica aos escritores do pré-modernismo, porque a maioria dos escritores era vendida, né? Vendida ao governo, e só queriam ficar ali no bem bom, no mundo cor-de-rosa, né? Elogiando o governo, como nós diríamos na gíria, puxando o saco, e etc, etc. Esse nós já falamos e já publicamos um vídeo. Hoje eu quero falar para vocês rapidinho do Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um livro bem mais conhecido que os Brusundangas. Então, o livro é o quê? O livro fala, é uma narrativa, é um romance que fala logicamente, no Policarpo Quaresma, que era assim, ó, um altruísta, que era um idealizador de um governo sério, de um governo correto, de um governo que pensasse muito bem a respeito do povo, que promovesse o bem comum e etc. E além de tudo, ele era um nacionalista, como se diz. Ele imaginava assim a pátria dele como muito forte, muito correta e etc, etc. Então ele foi um apoiador, vamos falar assim os termos políticos, do Marechal Floriano, né? Aqui veio a ser o presidente. Lá bem no início, o Marechal Floriano foi vice-presidente do Marechal Deodoro. Depois o Marechal Deodoro, se não me engano, renunciou e o Marechal Floriano Peixoto passou a ser o presidente. E o Policarpo Quaresma era um grande apoiador no início do Marechal Floriano Peixoto. Então, presidente, acreditando que o governo dele seria muito sério, muito correto, muito voltado para o povo. Mas, com o tempo, o Policarpo Quaresma começou a se desencantar com o governo. Viu que não era bem assim, que o governo tinha lá seus interesses pessoais. E culminou que um dia, bom, neste meio tempo,
ele porque só elogiava o governo, era muito, vamos usar um termo lá de uma outra escola, muito ufanista e tal. Ele no fim, os outros, ele virava piada para os outros, porque era elogio demais para o governo, era achar que a pátria onde ele morava, no nosso caso aqui no Brasil, era muito boa. Foi que ele foi parar num hospício. Mas o ponto culminante que ele assim se decepcionou com o Marechal Floriano Peixoto foi uma vez que ele viu entre os rebeldes contra o governo, ele viu vamos dizer assim, as tropas do governo escolhendo rebeldes para o fuzilamento. E ele ficou horrorizado com aquilo, daí ele, vamos dizer assim, declarou guerra contra o governo Floriano Peixoto e acabou ele próprio, por isso o triste fim de Policarpo Quaresma, ele próprio sendo fuzilado por causa disso. Então eu coloquei um resuminho aqui para vocês desse livro, que é bem mais conhecido que os Brusundangas, volto a dizer, porque o triste fim de Policarpo Quaresma, volta e meia pedem para que seja lido na escola, no ensino básico, e até na faculdade, nos cursos de letras ou de história, porque também ele pega um recorte da história, porque lembram que o pré-modernismo ele começou junto lá com a República, e os primeiros anos de República foram governos militares, né? O próprio governo do Floriano Peixoto era chamado do governo de espada, né? Em virtude da linha dura, né, que ele tinha em relação às tropas militares contra o povo e não a favor, né? Todo mundo que era anti-florianista, como se diz, o governo, as tropas militares davam um jeitinho, tanto que alguns deles foram até fuzilados, né? Eu coloquei um resuminho aqui e a gente até pode sublinhar as coisas que são importantes. O romance conta a história de um nacionalista ingênuo, né? Ele era realmente essa minha caneta não tá boa. Ele era um nacionalista muito ingênuo, né? Que acreditava em um Brasil forte, rico e soberano e quis salvar dos políticos corruptos. Então, já naquela época, no início da República, já se falava em políticos corruptos. Mas a característica do Policarpo Quaresma, um nacionalista muito ingênuo. Esse patriotismo muito exaltado que ele tinha, né? De achar que o Brasil era uma pátria forte, uma pátria bondosa para os seus cidadãos, até provocava risos, e ele acabou internado num hospício, coitado, num hospício. A caneta eu peguei, não sei para quê, né, porque não sublinha, num hospício. Inicialmente, conforme eu já disse para vocês, ele apoiou o governo do Marechal Floriano, mas com o tempo ele acabou se revoltando por achar o Marechal Floriano incompetente, desumano, sem dar a mínima para as condições do país. E ao presenciar a escolha, como eu já falei para vocês, de anti-florianistas para fuzilamento, ele escreveu uma carta indignada ao próprio presidente Floriano Peixoto e falando muito mal do governo. E o que acabou acontecendo? Ele mesmo, no dia seguinte ao recebimento da carta, ele foi sumariamente fuzilado. Então, triste fim de Policarpo Quaresma, que, como diz aqui, era um nacionalista ingênuo que num primeiro momento apoiou o presidente, depois viu que ele era mais um político corrupto e acabou sendo fuzilado. Basicamente, para vocês lembrarem para o vestibular ou para o Enem, é isso.
Triste Fim de Policarpo Quaresma fala, o recorte histórico é o início da República, onde eram governos militares, né? Ele tá na fase que é o Marechal Floriano Peixoto, que num primeiro momento ele foi vice do primeiro presidente que a gente teve, que foi Marechal Deodoro. E depois disso, quando o Marechal Deodoro renunciou, o Marechal Floriano se tornou o segundo presidente, né? Os governos de espada da República. Esse é o recorte histórico. E a história em si, a narrativa, é um romance em que um nacionalista ingênuo apoia esse governo do Floriano Peixoto, se decepciona por causa da corrupção e acaba ele mesmo, Policarpo Quaresma, sendo fuzilado após escrever uma carta de crítica ao governo. Basicamente é isso, tá? Mais do que isso, um detalhezinho daqui e dali, dificilmente vai cair no vestibular. Claro, ou no Enem. Claro que eu sugiro sempre para vocês que leiam o livro dentro do possível, tá? Quanto mais a gente lê, melhor. Vocês sabem, eu sempre digo isso. Mas basicamente é isso, tá? Então, o último recadinho. Façam que nem o Misa Greg e que nem a Lisandra Link, os dois que já ganharam os nossos 2 primeiros sorteios. A Lisandra Link lá de Gravataí, aqui no Rio Grande do Sul, e o Misa Greg lá da cidade de Poções, na Bahia. Um beijo para os nossos amigos baianos e para o Misa Greg, que está participando sempre. Não, sempre não, porque no primeiro eu não sei se ele participou, mas espero que ele participe no terceiro sorteio também, né? Mesmo ganhando agora. E a Lisandra também, que participe desse terceiro sorteio que a gente vai postar, ou já postaram, não sei, porque há pouco tempo a gente gravou, tá? E não esqueçam, curtam, comentem e se inscrevam, tá ok? No próximo vídeo a gente continua com a literatura para o vestibular e para o Enem, tá? Então é isso.